noite, gente. Boa noite, BRT Channel, Brasil e mundo, né? Que estamos aí em mais de 175 países. Sejam muito bem-vindos. Mais uma noite no ar comigo. Olha, hoje eu trouxe mais uma vez, nós já falamos algumas vezes, acho que umas 2 vezes sobre esse assunto, mas que sempre me pedem, e é um assunto que eu particularmente gosto muito. Mas antes eu vou apresentar a minha convidada. Olá, Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Juliana, ela é neurocientista, tô certa? Isso mesmo, neurocientista. Olha, nós vamos falar hoje, né, de lei da atração, física quântica. Eu confesso que eu, assim, desses 2 últimos anos para cá, faço parte da estatística que começou a se aprofundar muito nesse assunto. Você sentiu isso, que principalmente na fase dessa pandemia, de tudo que nós passamos, você sentiu esse aumento de interesse em relação a esses assuntos? Com certeza, deu uma mudada muito grande, porque eu acredito que o confinamento, né, o que a gente ficou, todo mundo dentro de casa, aquela coisa assim, né, aquela alteração emocional e mental muito grande, as pessoas começaram a buscar muito disso, né? Então, realmente faz toda a diferença a gente ter acesso a um conteúdo como esse. Juliana, eu já quero começar. O que é? Não, vamos fazer assim, porque muita gente, às vezes, a gente acha que conhece já o assunto, mas quando alguém chega para você e pergunta, afinal, o que é a lei da atração, né? Muita gente confunde com religião, se é coisa científica mesmo, se é comprovado. O que é essa bendita lei da atração? Olha, vamos lá. A lei da atração, como o próprio nome diz, é uma lei, né? Uma lei universal que tem como objetivo atrair as coisas na nossa direção. É um mecanismo que a física quântica ela explica muito através da energia e das frequências, né? Então, quando a gente está pensando, a gente está irradiando através do pensamento uma onda eletromagnética do pensamento. E quando a gente está sentindo, a gente está irradiando uma frequência. E essa frequência, ela é atrativa, ela atrai na nossa direção aquilo que nós estamos vibrando e, consequentemente, sentindo, né? Então, assim, é um processo totalmente científico, é uma lei universal mesmo, né? Não tem nem a ver com nenhuma religião, nenhuma doutrina, ou alguma coisa nesse sentido. Realmente é um mecanismo frequencial que atrai na nossa direção aquilo que nós estamos vibrando. Então, independente se nós estamos vibrando coisas boas ou coisas ruins, a lei da atração ela vai trazer na nossa direção mais do mesmo. Então, se eu estou numa energia positiva e vibrando coisas boas, eu vou atrair coisas boas. Se eu estou vibrando numa energia negativa, eu vou atrair coisas negativas, entendeu? E assim, eu leio muito e eu pratico muito a lei da atração, confesso, e é uma coisa assim que eu sempre falo, sempre quando eu estou conversando com alguém, tem rodas de amigos mesmo, que é muito fácil você testar, entre aspas, a lei da atração. Sabe quando você faz um combinado com você e fala assim, ó, só por hoje eu não vou reclamar, né? Eu já vou acordar agradecendo, tendo gratidão pelo dia, né? E independente do que acontecer no meu dia, eu não vou reclamar. Gente, o resultado, né, Juliana, é incrível à noite, assim, tanto a energia mesmo que você traz até para dentro de casa, no seu trabalho, você parece que rende mais, você começa a ver a vida com outros olhos, né? E eu acho que esse passo, eu brinco que quem começa a fazer essas pequenas ações já começa a entender o que é esse universo, né, que a gente joga lá para cima, né, e volta para a gente, assim, eu estou errada, assim, falei alguma besteira? Não, tá com certeza totalmente certa. O pouco, né, o que a gente sempre fala, o pouco de prática que a gente faz no dia a dia, que às vezes a gente quer coisas assim realmente mirabolantes, achando que precisa fazer muita coisa para você entrar nesse fluxo positivo, alguma coisa assim. Mas esse princípio, essas práticas diárias, de você decretar alguma coisa quando você acorda, né, de você fazer uma afirmação
positiva para uma determinada função de alguma coisa que você quer realizar, né? A gente fala muito de colocar intenção, né, nas coisas. Então, de repente, você colocar intenção num copo d'água, num almoço, em alguma coisa que você vai fazer, tudo isso vai ter uma alteração frequencial, energética, que vai reverberar uma energia diferente na sua vida. Então, essa prática que você falou, assim, de acordar e já colocar uma intenção é muito importante. Nossa, é muito forte isso. Faz toda a diferença mesmo. Tá me ouvindo? Tá, né? Então, Que deu uma travadinha aqui. E eu acho assim que são pequenas coisas, às vezes a gente quer mudar algo tão grande na nossa vida, né? A gente já quer começar com umas coisas tão grandes que a gente esquece de cuidar do nosso campo, né? A gente tem que entender que primeiro tem que vir de dentro, né, Juliana? Não adianta a gente querer, às vezes, que as pessoas ao nosso redor mudem se a gente não tem nem equilíbrio mesmo. Eu falo que o autoconhecimento nessa prática é muito importante, né? Você ver os seus limites, você entender que nós somos feitos de energia, né? Essa energia que ronda o nosso corpo, que ronda onde o nosso ambiente, se a gente não começar a olhar para si primeiro, não tem como a gente querer que as coisas aconteçam, se a gente não acreditar, não confiar, né? Com certeza, é isso mesmo. Parte tudo de dentro da gente, né? Eu acredito que essa foi a grande descoberta, né? Que de alguns anos para cá a gente vem tendo várias ciências, várias comprovações científicas, tanto na física quântica, na neurociência, ou em estudos de terapias integrativas. A gente tem mostrado muito esse outro lado de que, no fundo, tudo parte de dentro de nós, né? E essa descoberta de que o cérebro ele emite frequência e ele comanda, altera o nosso organismo, que consequentemente altera o nosso comportamento, né? Então toda essa mudança no fundo veio de onde? Partiu de onde? De dentro de nós. Quando eu tenho um pequeno pensamento, imagina que a gente vai pensar nisso, a gente normalmente a gente não pensa, só quem está estudando mesmo, né? Mas você fala assim, nossa, eu tive um pensamento que é um pensamento prejudicial, por exemplo. E aí o meu cérebro ele vai enviar uma bioquímica correspondente para o meu organismo e o meu organismo vai reagir a esse pensamento, né? Então, às vezes você fala, eu tô com uma dor no corpo, eu tô com alguma coisa, eu tô sentindo alguma coisa, e isso provém de uma causa, de um pensamento lá atrás que você teve, de um conflito, e que realmente teve uma reação no físico. Então, é tudo de dentro para fora, né? Exatamente, né? A gente até fala que muitas dessas dores são as dores emocionais, né? Muita até. Exatamente. E me fala uma coisa, um mito sobre física quântica, sobre lei da atração, que você vê muito e que você fala assim, não, gente, isso às vezes até que chega até você, né, quando alguém te procura para saber, qual que é um mito assim, que tem que ser desvendado em relação a esses assuntos? Olha, são duas coisas principais que bastante gente me fala. É uma confusão de que a lei da atração ela funciona só para o positivo. Isso muita gente acha que a lei da atração não tem o lado inverso dela, né? E na verdade ela é uma lei universal. Então muita gente chega para mim e fala assim: ai, porque me falaram da lei da atração, eu estou pensando positivo, mas não está acontecendo nada. Aí eu falo: olha, vamos lá. Na verdade, a lei da atração ela funciona de acordo com aquilo que está armazenado dentro de você. Então, conscientemente, eu posso estar pensando positivo. Então, eu estou lá, no consciente. Ah, eu sou próspero, eu sou mais feliz, eu sou uma pessoa saudável. Só que no meu subconsciente existe uma crença que está armazenada lá contrária àquela informação que eu estou no consciente, e o que vai reverberar e o que vai atrair na minha direção, na verdade, é o que está no subconsciente, não o que está no consciente. Entendeu? Então, esse é um ponto assim de muitos alunos meus que chegam perguntando, falam: Juliana, como é que eu faço para desvendar isso? Porque não está dando certo. Eu falo: veja bem, o segredo ele está no subconsciente, né? Então, esse é um ponto bem importante. E um outro que é muito parecido é que a lei da atração não funciona. Fala: não está funcionando para mim, eu não estou atraindo. E o princípio é o mesmo, é porque no subconsciente ali as informações não estão correspondentes à meta, né? É aquele negócio de mentir para você mesmo, né?
Não adianta você falar da boca para fora, você desejar algo que você nem acredita que vai acontecer, né? Não adianta você falar, não, eu vou começar todo dia a fazer a lei da atração lá, vou jogar para o universo, mas algo que você está pedindo, que você mesmo está fazendo, que você nem acredita que vai acontecer, ou que você é capaz, ou que não acredita na própria lei da atração, né? Então, porque a gente, assim, a lei da atração, ela sente, é como se você sentisse realmente aquilo que você conquistou, né? A gente fala que é no presente, não é isso? Que o universo, ele não entende o futuro, ele não entende o passado, né? É aquela coisa de você sentir a emoção de já ter conseguido algo, né? É isso mesmo. E essa coisa do presente é muito importante, porque o que é o presente? Nada mais é daquilo que já está armazenado no meu nível de subconsciente, né? Que está no meu modelo de subconsciente. Então, se a informação está lá, não importa o que aconteça, o que vai reverberar é o que está lá, é uma projeção holográfica do que está no meu subconsciente, né? Ele é o regente de tudo. Então, pode ser que o consciente, ele não é que ele não funciona, né? Ele funciona, mas ele vai fazer um filtro, ele vai captar todas as informações do meio da minha vida, daquilo que eu estou experimentando, e ele vai, através de um filtro, levar para o meu subconsciente aquilo que ele aceita. Então, não é o consciente, para conseguir levar uma informação para lá, eu preciso repeti-la um determinado número de vezes ali, para que de fato meu subconsciente consiga absorver aquela informação. Se ele absorver e aceitar, maravilhoso, aquilo vai ser realizado, né? E me fala uma coisa, assim, que eu aprendi até bem depois sobre isso. Eu falei, nossa, eu estava fazendo tudo errado. O soltar, né? Que é muito importante. O que é o soltar, né? Para quem que tá igual eu, fiquei muito tempo achando que estava praticando direito, mas o principal, assim, que eu comecei a entender é que não adianta você praticar e não soltar. É como se você vai num restaurante, você pede a conta para o garçom, vai chegar, então esquece, né? Na hora certa chega. O que é esse soltar, Juliana? Olha, eu gosto muito de usar um gatilho para explicar isso, que é como a embreagem de um carro, né? Então, assim, quando eu estou dirigindo, eu tô engatada na primeira. O engate, ele é como se fosse assim, ó, é um mecanismo mais ou menos que ele faz assim, ele prende as coisas, né? Mas quando eu preciso mudar de marcha e eu aperto a embreagem, o que o engate faz? Ele solta e ele entra na próxima marcha. Então, assim, eu só consigo trocar de marcha se eu soltar. Então, no próprio carro mostra esse mecanismo, ele está preso, conectado. Aí eu aperto a embreagem, ou seja, tem um mecanismo para isso acontecer, aí ele solta e vai para a segunda. O nosso subconsciente, ele precisa disso. Se eu tô ali fixada numa coisa, né, e eu tô ali, vamos supor, eu quero comprar um carro novo. E a minha meta é um carro novo, um carro novo, um carro novo, eu tô naquilo do carro novo, carro novo. Indiretamente, se eu ficar ali muito vibrando naquilo, eu tô com ansiedade, eu tô emitindo uma frequência que vai boicotar o processo. E esse até frustração, né? Isso, exatamente, para não acontecer isso. Então, esse soltar, no fundo, é você falar assim, ok, eu preciso definir o que eu quero, mas eu não preciso ficar ali bitolada, energeticamente falando, naquilo, porque senão a minha ansiedade, ela pode boicotar o processo. Porque tudo é uma questão de frequência, né? E se eu estou emitindo uma frequência positiva em relação à minha meta, eu vou atrair a condição correspondente. Mas se eu estiver atraindo uma energia negativa, ou seja, ansiedade, pressa, eu quero ter o carro amanhã, ou você querer ficar vendo formas do carro vir e querer entender como que ele vai chegar, tudo isso vai gerar uma ansiedade, isso significa que você vai prender aquela situação atual, você não vai conseguir sair dali. Então, para que você realize, defina a sua meta, pode fazer as mentalizações, as práticas que, né, vocês aprenderam, mas se soltar é você deixar fluir, deixar a coisa acontecer naturalmente, porque existe uma lei, e essa lei universal, ela vai trazer na sua direção aquilo que você escolheu, a não ser que a gente mesmo boicote, do contrário, ela funciona muito bem. Exatamente. Nossa, perfeita. Essa explicação do carro foi perfeita. Para a gente estar chegando ao final, para a gente concluir, vamos ensinar. Às vezes tem alguém que está aqui assistindo a gente, qualquer parte do mundo, do Brasil aí, gostou do assunto, foi lá e quer começar a praticar. É uma pessoa leiga.
como que você vai ensinar para ela? Olha, quais são as primeiras dicas que você dá para essa pessoa para iniciar a lei da atração? Legal. Então, a primeira dica para começar é assim, primeiro a compreensão de que essa lei ela existe, porque por mais que hoje é um assunto bem abrangente, ainda tem muitas pessoas que não conhecem a lei da atração, né? Saber que de fato isso funciona, isso existe. Então, a primeira coisa é você dar uma lida, dar uma pesquisada para você perceber que isso é uma ciência. E tudo aquilo que tem comprovação científica fica mais forte para nossa mente, ela aceita mais, entendeu? Levar isso como uma coisa que realmente é séria, que tem comprovação científica. O segundo ponto é começar a fazer exercícios mentais para que a sua mente se acostume com esse processo. Dentro da neurociência, a gente chama de reprogramação mental. Então, eu tenho várias técnicas, né, que eu desenvolvi de reprogramação mental, que é como se fosse uma fórmula, né, de bolo mesmo, para que você consiga transformar aquilo que você quer em realidade. E uma das coisas que a gente ensina muito é que tudo para que aquilo aconteça, a gente precisa repetir mentalmente um determinado número de vezes. E não é somente uma afirmação positiva, né? Você precisa entrar naquela informação que você está ali mentalmente falando, mas é muito importante que você sinta também. Você até comentou isso no início, né? De você se entregar para aquilo, de você vivenciar aquilo como se já tivesse ocorrido. Então, o nosso hábito normalmente é olhar e dizer assim, olha, talvez dê certo, ou então tomara que dê certo, ou então eu gostaria tanto de tal coisa. Não, não é assim. A lei da atração, como ela vibra, é frequência com frequência, ela precisa sentir que você está na mesma frequência. Então, como é que eu vou entrar na mesma frequência de ter um carro se eu ainda não tenho? Então, eu preciso entrar na mentalização, sentir que eu tenho um carro, mentalizar que eu estou dirigindo o carro, eu preciso vibrar naquela informação. Na hora que eu entro na mesma frequência, aí eu ativo isso no universo e ele começa a me mandar as condições para aquilo acontecer. Mas isso só vai acontecer se eu entrar na mesma frequência. E esse que é o ponto da prática, né? Tem que realmente fazer uma prática diária para você entrar nessa energia, né? Eu falo que essa é a cerejinha do bolo, né? E quem, assim, pessoal, que tenha vontade, às vezes, nossa, tem dúvida, ou como fazer isso, né, Juliana? Tem muito conteúdo bom na internet gratuito, né? A gente vê hoje o YouTube, tem muito, gente, tem assim, muito conteúdo que você pode ir lá, que te explica, ou realmente até te ajuda, né, com as frases, faça te entender também das crenças limitantes, né, que a gente tem. Então, inclusive, você tem, né, suas redes sociais que você fala sobre isso, né? Sim, a gente fala bastante. Eu tenho até alguns áudios de meditação guiada para ajudar no Spotify, né? Dá para o pessoal encontra tudo isso lá pelo Instagram, né? Que geralmente lá é a nossa porta de entrada, né? Então ali tem informações e tem bastante conteúdo também para ajudar. Mas realmente, como você disse, na internet tem muita coisa bacana, tem muita informação, muita meditação, tem muito conteúdo que ajuda hoje. E eu acho que quanto mais informação, né? Muito bacana esse trabalho que vocês estão fazendo aqui de levar essa informação para frente. Parabéns. Aliás, você é uma super praticante, né? Pelo que deu para perceber aqui. Muito bom. Porque quanto mais a gente levar essa mensagem, mais pessoas receberem, mais a gente ajuda, né? Porque isso é tão importante hoje em dia, né? Ajuda tanta gente. Eu vou deixar, gente, as redes sociais dela aqui. Então, vocês podem entrar lá para entender um pouquinho, né, esse universo, mas também tem muitos livros. Eu ainda sou daquela que gosta de ler livro de papel, assim, sabe? Então, tem muito livro. Eu falo que tudo que é um aprendizado, que faz a gente se sentir melhor nessa loucura que está a vida, é válido, né? E, assim, procure saber realmente. Eu falo que quando eu comecei a entrevistar muito sobre esses assuntos, eu sempre gostei muito de deixar claro para as pessoas, muita gente às vezes tinha preconceito, achava que era algo ligado à religião, não sei o quê. Então, eu sempre gosto muito de bater nessa tecla. Gente, não misturem religião com isso, né?
Porque às vezes a pessoa deixa, né, Juliana, de conhecer um pouco, já bloqueia ali, não quer nem procura saber direito do que se trata, né? É Então, verdade. por isso que a informação é muito importante, né? Com certeza, é muito importante. E é 100% ciência, né? Aham, com certeza, né? Hoje a gente vê várias outras coisas que, nossa, se deixar, a gente vai falando, conversando, mas a gente vê vários outros métodos mesmo que foi saindo da lei da atração e foi criando, né? A gente vê a própria. Eu brinco que assim, se você for ler, não tem muito a ver, mas como é, né, que vem do autoconhecimento, que eu acho que tudo se inicia no seu autoconhecimento, né? Aí do seu autoconhecimento acreditar em você, você já começa a praticar a lei da atração, aí você vê que você tem alguma dificuldade, você já vai fazer a microfisioterapia, você já vai fazendo uma constelação, e aí você vai vendo que são pequenas coisas, né, que fazem toda a diferença. Então, eu acho que é muito válido qualquer tipo de informação que a gente possa trazer, eu acho que nesse mundo caótico um pouquinho que a gente está vivendo. Muito Com certeza. obrigada por Imagina, eu que compartilhar. agradeço. Obrigada, viu, pelo convite. Parabéns pelo programa, maravilhoso, muito boa informação. Eu acho que isso é muito importante, né? Levar isso para as pessoas. Parabéns. Muito obrigada, gente. Então é isso. Eu vou deixar as redes sociais dela aqui. Vocês também vão lá, pesquisa. Se tiver dúvida, né? Manda lá para ela, vai no YouTube, tem meditação guiada. Eu acho que é muito válido. E fica aí que no VRT tem muita coisa boa. Um beijo para o Brasil inteiro, para esses 175 países aí que a gente está atingindo. Estamos passando de 8 milhões de residências, estamos chegando aí por mês, então a gente só tem a agradecer. Então, muito obrigada, Juliana. Tenha uma boa noite, viu? E tchau, Obrigada. até a próxima. Eu quero aqui para a gente falar mais e mais e mais. Com certeza vai ser um prazer. Tchau, tchau, gente. Uma ótima noite. Tchau, boa noite.